nosso programa vai falar dos benefícios da acupuntura para a fertilidade e para a saúde da mulher. Nossa convidada é a doutora Monique Monteiro. Você não pode perder. E quem está ao meu lado é a doutora Monique Monteiro, ela que é médica, acupunturista e atuante na área da saúde da mulher e fertilidade. Tudo bem, doutora? Oi, Adenilde, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão importante, que é a acupuntura, que tem mostrado muitos benefícios, melhorado as taxas de gravidez para as pessoas que estão tentando gestar, estão tendo dificuldade, e também para a saúde da mulher, de um modo geral, na gestação, no climatério, aquela fase próxima da menopausa. Muito bom. Nós que agradecemos, doutora, é uma honra estar aqui com a doutora e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, nosso tema de hoje, a acupuntura, né, estudos mostram aí que a acupuntura vem se destacando positivamente para ajudar as mulheres nesse quesito aí da fertilidade. Vamos falar um pouquinho, de fato, quais são os benefícios de se fazer um tratamento hoje com a médica acupunturista? Denilde, eu consigo te explicar de duas formas. A primeira é o embasamento científico, que agora a acupuntura está envolvida, porque a medicina é toda baseada em evidências científicas, de fazer estudo, comparar um grupo com o outro. E as principais ações que foram evidenciadas nesses estudos, a primeira é de melhorar a vascularização na região pélvica, e assim a vascularização de útero, de ovário. Isso é importante porque ajuda na qualidade dos óvulos, no crescimento dos folículos, que é de onde saem os óvulos, melhora o espessamento do endométrio, que é o local que o futuro embrião vai se implantar. Ele precisa, é aquilo que vai nutrir ele, então precisa estar espesso. O outro mecanismo muito importante é a regulação do eixo dos hormônios relacionados ao aparelho reprodutor, que então precisa, se esse eixo está todo bem regulado, a gente ovula mais, precisa ovular para conseguir ter os nossos bebês. E a acupuntura age dessa forma, regulando melhor esses ciclos, os ciclos ficam mais regulares. Algumas mulheres têm muita dificuldade de manter um ciclo regular, às vezes tem aquela chamada síndrome dos ovários policísticos, que elas não ovulam com tanta regularidade. A acupuntura ajuda, pode ser complementar nesse acompanhamento. O terceiro mecanismo, que talvez seja o que as pessoas mais percebam logo que faz a sessão. Eu fiz a minha sessão, sai super leve, que é a melhora do estresse e da ansiedade. E isso acontece porque ocorre a liberação, na medida que as agulhas são aplicadas na pele, em pontos específicos, que a gente fala pontos de acupuntura, o nosso organismo libera substâncias relacionadas ao bem-estar, que são as serotoninas, betas-endorfinas, esses hormônios ou neurotransmissores. Por isso que talvez seja isso que ela mais perceba. Vai ter todas aquelas outras vantagens da melhor vascularização, o espessamento do endométrio, mas o bem-estar é uma coisa que pontualmente ela já percebe. E nesse contexto da dificuldade de engravidar, está envolvido muitas coisas que talvez quem nunca passou não tenha a noção de quanto é sofrido, tem muito medo envolvido, frustrações. Quando entra para o tratamento tem muita dor física mesmo, de muitos exames às vezes invasivos, e toma hormônio, tem efeito colateral. Medicamentos também, exatamente, que acaba tendo contraindicação, né? Exatamente. E por falar nisso, das contraindicações, a acupuntura também ajuda a aliviar os efeitos colaterais das medicações utilizadas na reprodução assistida. Isso também é muito interessante. Então essa é a via, vamos dizer, de estudos científicos. Todas essas coisas foram feitos estudos para mostrar esse caminho. E a outra explicação da ação da acupuntura, que é a explicação mais clássica, porque a acupuntura ela faz parte da medicina tradicional chinesa, que é muito antiga, né? Uma medicina milenar, é o equilíbrio das energias, o equilíbrio emocional e energético. E aí são conceitos mais clássicos, que a gente fala que a gente, a partir de uma primeira consulta com todo um questionário e exame físico, a gente consegue organizar um diagnóstico pela medicina chinesa de acordo com os conceitos, as teorias deles de energia Yin, energia Yang, se há estagnação de energia ou não, se há muito calor no corpo, muito frio ou muita umidade. São coisas mais específicas que a gente aprende no curso de medicina tradicional chinesa. Sempre buscando esse equilíbrio.
E é isso, a gente busca esse equilíbrio através de não só as agulhinhas da acupuntura, mas também dos outros pilares da medicina chinesa, que são muito importantes. Que aí, além da acupuntura, são os fitoterápicos chineses, que algumas pessoas conhecem por fórmulas magistrais chinesas, a dietoterapia chinesa, e o estímulo à meditação, nesse cuidado da saúde mental, e estímulo à movimentação, que seria estimular a atividade física. Ou seja, é realmente uma consulta bem minuciosa mesmo ali, para entender melhor aquele paciente e tá ajudando, pegando na mão realmente, né, tirando aquela ansiedade. E estudos também conseguem mostrar, doutora, você que está atuante na área, o percentual hoje que consegue tá ajudando essas mulheres a estarem engravidando? Os estudos mais importantes envolvidos na acupuntura para a fertilidade, principalmente no contexto da acupuntura para os pacientes que estão fazendo fertilização in vitro, eles mostram que complementar o tratamento da fertilização in vitro com a acupuntura aumenta as taxas em torno de 15% a 20%. Muita coisa, né, doutora? É muita coisa. Para quem às vezes tem uma caminhada muito difícil, muito árdua, não é algumas vezes acontece. Na primeira tentativa a pessoa conseguir engravidar, mas às vezes são até muitos anos para conseguir. É importante também essa mulher ter essa consciência de estar querendo engravidar, já fazer um planejamento junto com o especialista? Sim. Na literatura, a gente encontra que se recomenda iniciar a acupuntura em torno de 3 a 4 meses antes de começar, por exemplo, o tratamento da reprodução assistida ou interromper os medicamentos de anticoncepcionais, de controle, de planejamento familiar. Mas em qualquer momento pode ser iniciado. Por exemplo, no contexto da fertilização in vitro, se a paciente não teve a oportunidade de começar com essa antecedência, vale a pena sim fazer a acupuntura para melhorar o recrutamento dos folículos ovarianos, então quando ela está na fase de estimulação ovariana. Vale a pena também às vezes começar na fase de preparo do endométrio, que é quando elas vão fazer a transferência do embrião, porque ajuda naquele espessamento que eu falei no começo da nossa conversa. Ajuda naquele outro que é mais perceptivo de melhorar aquela ansiedade, aquela apreensão de que o tratamento dê certo. E o outro momento, até no momento exato da transferência do embrião, existe um protocolo chamado Protocolo de Paulus, que surgiu a partir de um estudo científico que mostrou o aumento das taxas em torno disso, de 15%, 16%, que consiste de fazer 2 sessões de acupuntura nesse momento específico, sabe, do tratamento, que seria uma sessão de acupuntura antes e outra sessão de acupuntura depois da transferência de embrião. Então, resumindo, todos os qualquer momentos momento muito a pena, vai valer né? muito a pena. E principalmente no início, para você poder estar usufruindo de todos esses benefícios ao longo da sua gestação. Falando em longo da gestação, depois também da gestação, é importante, né, doutora? Também muitas mulheres acabam aí fazendo esse tratamento toda a vida, né? Sim, na gestação existem muitos benefícios. Falo que, dividindo um pouquinho para ficar mais didático, no comecinho da gestação, a acupuntura é importante para diminuir a contratividade uterina, então diminui as perdas gestacionais, os casos de abortamento. Depois, está tendo enjoos, alivia muito náuseas e vômitos. Pode ser usada a acupuntura para aliviar dores de modo geral, dor de cabeça, dor na coluna, que essas pacientes evitam o uso de medicamentos, né, por causa do bebê. Mais na frente, que é desejável que o bebê esteja de cabeça para baixo. A acupuntura, existem uns pontos específicos que ajudam esse posicionamento do bebê. Maravilha. É bem interessante esse, deixa a gente muito feliz quando você vê, assim, não vê na hora, mas estimula, você vê que dá certo para muitos pacientes. E quando já chegou o termo, que é aquele momento que os obstetras falam que é quando o bebê já está pronto para nascer. Agora já pode nascer, mãe, vamos esperar. Já estando no termo, a gente consegue estimular o início do trabalho de parto com a acupuntura. Isso é muito interessante. Poxa, a acupuntura realmente, então, salva, né, toda a família, porque envolve também, né, doutora, um trabalho de família. Quando a mãe tá dessa forma, ela tá querendo ser mãe, o sonho de toda mulher é querer, né, um bebezinho, e eu acredito que dessa forma ela tem aí, tira a ansiedade, ela mexe com o emocional da família inteira, né? Sim. Doutora, falando em família, o tratamento específico aí para fertilidade,
O marido também é importante que ele também faça algumas sessões, ou não? O casal? O ideal é que seja o casal. Uhum. O homem também faça acupuntura porque vai ter todos esses mesmos efeitos de melhorar a vascularização pélvica, de regulação dos hormônios sexuais masculinos, de melhorar o estresse, Ansiedade dele também, né? E as outros pilares também, com o fitoterápico e o estímulo na mudança de estilo de vida, que isso também é muito importante. Quando está tentando engravidar, que está nessa busca, a gente fala de se preparar para engravidar. Envolve isso tudo, comer melhor, fazer exercício, evitar álcool, parar o tabagismo se possível. Então, se o casal faz junto, é mais fácil andar, né? Manter a consistência. Com certeza. Doutora, e o tratamento é dolorido? Eu pergunto, porque muitas pessoas têm medo de agulha, né? Principalmente os homens, né? Menino, eu falo que ocorre um leve incômodo porque perfura a pele, a entrada de uma agulha na pele. Porém, base de comparação, a agulha, por exemplo, da vacinação é quase 3 vezes mais calibrosa, mais grossa do que a agulha que comumente se usa para acupuntura. Então, o estímulo doloroso é bem menor. É lógico que o limiar de dor é uma característica muito individual de cada ser humano, mas de um modo geral é muito tolerável. Que bom, doutora. E existe, doutora, alguma contraindicação? Não existem contraindicações para fazer acupuntura, existem os cuidados específicos de como se aplica, da técnica de se aplicar as agulhas. E aproveitando as perguntinhas das contraindicações, eu te falo das limitações. É muito importante que a população entenda que a acupuntura não resolve algumas coisas, por exemplo, obstrução de tubo uterina, desfazer miomas de útero e isso. Mas não há nenhum tipo de contraindicação, só os cuidados. E muito importante que as pessoas se conscientizem também de fazer acupuntura com médicos, né? Porque a gente também tem todo esse embasamento, estudo, né, doutora, essa segurança para passar para o paciente. Sim. Adorei, doutora, o nosso bate-papo. Muito obrigada, muito prazer aí em estar falando sobre esse assunto tão importante, ajudar tanto as pessoas, as mulheres, o casal, né, realizando esses sonhos. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço desde o convite, essa conversa, esse papo leve. Muito obrigada também pelo convite. Muito obrigada, doutora. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho da doutora Monique Monteiro, você também pode acompanhá-la através das redes sociais.